Ei, me fala uma coisa, será que a Páscoa é a ceia do Senhor? E a festa de Pentecostes, será que ela simboliza realmente a descida do Espírito Santo? Você sabe quantos dias demorava entre Páscoa e Pentecoste? E nesses dias eles ficavam fazendo o quê? Você sabe o que significa a palavra Homer ou contar Homer? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazermos um encerramento desse trimestre fantástico. Foi um trimestre realmente onde nós nos aprofundamos no livro de Levítico e hoje vamos fazer um encerramento da 14ª aula sobre o livro de Levítico. Se você é novo aqui no canal, eu sou o pastor Fábio Segantin, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Clica aqui e já faça a sua inscrição, tá bom? Não deixe também de ativar o sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, porque o YouTube ele está modificando a maneira de avisar vocês, tá bom? Ele só está avisando com mais rapidez aqueles que comentam e aqueles que deixam o seu like, então isso é muito importante. Então faça o seu comentário, deixe o seu like, porque isso me ajuda também a mostrar o meu vídeo para outras pessoas, tá bom? Combinado então? E eu fiz um pedido na última aula. Você me ajuda a chegar até dezembro a 50 mil inscritos? Divulgue para os seus amigos, tá bom? Divulgue para o máximo de pessoas possível para que eu possa até dezembro chegar em 50 mil inscritos. Vamos para a aula? Lição de número 14. Tem como título Entre a Páscoa e o Pentecoste. Leitura bíblica em classe. Livro do Êxodo, capítulo 34, do verso 18 ao verso de número 29. Hoje iremos terminar então essa nossa saga maravilhosa no livro de Levítico. Queridos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu fui impactado com esse trimestre. Eu tenho certeza que eu aprendi muito, porque cada aula que eu faço eu aprendo um pouco mais. Eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês também. Vocês se aprofundaram, vocês mergulharam nessa preciosidade que foi o livro de Levítico. E hoje nós vamos falar de duas festas. A festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. Não é tabernáculo, é a festa de Pentecoste. Então, Páscoa e Pentecoste. Essas duas festas que nós vamos tratar hoje, tá bom? O que você precisa entender é o seguinte, que elas são interligadas. Por que interligadas, Fábio? Presta atenção. A primeira festa bíblica é a festa de Pessah. Pessah. Em hebraico, ó, já antecipei aqui, né? Ou seja, Páscoa em hebraico é Pessah. Depois eu explico o que significa a palavra Pessah, tá bom? Então, olha que interessante. A Páscoa era a primeira festa bíblica. É a primeira festa do povo de Israel. Dela iria originar-se o que? As outras festas. Ou seja, era a partir dela você contava-se dias e as outras festas iriam acontecendo. Então, por isso que ela é uma das festas principais, ela é a cabeça da festa, tá? Todas as festas bíblicas partem a partir da festa de Páscoa, tá? E por isso que ela tem relação. Se não existisse Páscoa, não existiria Pentecoste, não existiria tabernáculos, ou seja, não existiria as outras festas. O que você precisa entender é o seguinte, existia 3 festas principais em Israel. Principais que eu falo anuais, ou seja, 3 festas anuais que era primordial em Israel. Qual eram essas festas, Fábio? Festa da Páscoa, festa do Pentecoste e festa dos tabernáculos. Ou seja, essas 3 festas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, eram as 3 festas principais. Tinha mandamento para que observasse essas 3 festas, tá bom? Essas 3 festas era primordial. Olha o tópico primeiro, tá? Cristo, nossa Páscoa.
Ponto 1, definição. O que é a palavra Páscoa? A palavra Páscoa é Pessar. Pessar, tá? Pessar. Ó, repete comigo, ó, isso não é aula de hebraico, tô dando uma canja para vocês, tá bom? Tem muitas pessoas que leem errado. Esse CH, ele tem som de 2 R, então é Pessar. Ó, aí aqui, né? Tô raspando a garganta, mas essa é a ideia, é Pessar. Pessar. Ela é produzido na garganta, isso daí, tá bom? Então a festa se chama Festa de Pessar. É a primeira festa bíblica, porque todas as outras festas derivam-se dela. O que significa a palavra Pessar? A palavra Pessar significa passagem, aquilo que passa ou aquilo que pula, ok? Isso significa a palavra Pessar. A palavra Pessar significa aquilo que pula, passagem. Eu estou indo, eu pulo para ir para o outro lado. Essa é a ideia da palavra Pessar, da palavra Páscoa. Ponto 2, cerimônia pascual. Como que iria fazer essa Páscoa? Preste atenção, a primeira Páscoa lá no Egito, a primeira Páscoa foi feita na onde? Não foi feita em Israel, foi feito no Egito, ok? Era um jantar familiar. Olha que interessante, no 10º dia do primeiro mês, a família deveria pegar um cordeiro, tá? Um cabritinho, pegava ele de 1 ano, macho para dedéu, tinha que ser macho a criança, tá? Tinha que ser macho o animalzinho, tá bom? O que eles faziam? Ele observava, tinha que ser sem defeito, observava ele do 10º dia até o 14º dia. Se ele não tivesse realmente defeito, ele era sacrificado, era cozido aquele animal e era servido em um jantar à noite. Ok? Junto com o que, Fábio? Junto com pão asmo, ok? E junto com ervas amargosas. Essa era a refeição, essa era a Páscoa judaica feita pela primeira vez na terra do Egito. É claro que quando eles saíram da terra do Egito, essa festa era praticada todos os anos e ela foi passando por adaptações até no ano 550 a.C., tá? No ano 550 a.C., o que eles fizeram? Os judeus, eles criaram uma forma sequencial de preparar o seder, de preparar o jantar, tá? Aí eles criaram o quê? Eles criaram o seder do que? De Pessah. O que é o seder? Seder é o seder. Por exemplo, se eu pergunto para você, beseder, eu estou perguntando em ordem, está em ordem, tudo está em ordem, porque tudo bem não é beseder, beseder é em ordem, porque ceder é a ordem, ou seja, a ordem dos elementos na mesa. Então eles iam fazer um jantar, a ordem dos elementos nesse jantar chamava seder, ou seja, era o procedimento. Por exemplo, é um exemplo que eu vou dar, tá? O ovo ficava do lado direito, a bisteca do lado esquerdo, e assim, ou seja, a disposição em cima da mesa. Isso chamava seder. Eles criou um livro, esse livro eu tenho até hoje, eu esqueci de pegar ele para vocês, eu já mostrei em outras aulas, chama Haggadah de Pessah. A Haggadah de Pessah, a Haggadah é um livro que eles têm, onde tem toda a cerimônia escrita para que essa cultura fosse mantida até os dias de hoje. Até hoje se faz Pessah com essa Haggadah, ok? Com essa Haggadah. Então, na festa lá no Egito tinha o animal, era um jantar familiar, era familiar, ok? Com esse animalzinho novinho, tinha que ser 1 aninho, sem defeito, cozinhava ele. O que depois faziam? Comia ele, ok? Depois que comia, isso era o seder.
comia com pão ácimo e comia com ervas amargosas, tá bom? Ponto 2. Ponto 3, simbologia, tá? O que significa Páscoa? Páscoa, ela representa o que? A nossa redenção realizada por Cristo no Calvário, ok? Isso é ponto pacífico, tá bom? O que eu quero salientar com vocês aqui é que o nosso autor coloca que Páscoa hoje representa a ceia que você faz na tua igreja. E eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no vídeo. 1 milhão de vezes eu já ensinei isso aqui, tá? Páscoa e ceia não são as mesmas coisas. Não são. São coisas antagônicas, são coisas diferentes. Fábio, me dá um exemplo então. Já começo pelo nome, tá? Já começo pelo nome. A festa da Páscoa é chamada Pêssar. A ceia do Senhor é chamado de Seudat Radon. Então olha que interessante, Pêssar é uma coisa. Paulo, quando ele vai instituir a ceia, ele dá um outro nome para essa festa. Ele não põe o nome de Pêssar. Por quê? Porque ele era judeu. Ele sabia o significado real da festa de Pêssar. Ele deu o nome dela de Seudat Radon. Olha que interessante, outro detalhe. Na festa da Páscoa, crianças participavam, até hoje as crianças participam. Na festa de Seudat Radon, na ceia do Senhor, na tua igreja, crianças celebram a Páscoa? Não, a Bíblia proíbe a participação das crianças na festa da ceia. Você percebe que são coisas antagônicas? Tá? Eu já expliquei 1 milhão de vezes que isso é antagônico, são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes. Tópico 2. Pentecoste, a festa das primícias. Definição. Pentecostes vem do grego, penta. Lembra quando o Galvão Bueno falava, é penta, é penta, é penta? Quando o Brasil foi pentacampeão do mundo. Vocês se lembram disso? Ou seja, é penta. Penta é 5. Quando o Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Então isso é penta. Pentateuco, ou seja, 5 vezes. 5, ok? Pentateuco. Em hebraico, essa festa não chama Pentateuco. Essa festa chama como? Shavuot. É a festa de Shavuot. O que é Shavuot? Semana, tá? São semanas, tá? Isso está no plural. Não é uma semana, é semanas. Ou seja, são 7 semanas, ok? 7 semanas. Uma semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 7, 49. Por isso que ela chama festa de Shavuot, ok? Essa é a definição. Ponto 2, o cerimonial. Olha que interessante, no dia, quando terminava a Páscoa, no outro dia, iniciava-se o quê? Shavuot, negativo, não começava Shavuot. Começava o quê? A contagem para esperar Shavuot. Ou seja, eles esperavam o dia de Shavuot. Olha que interessante, aí eles contavam 49 dias. O que eles faziam nesses 49 dias? Jogava PlayStation? Ficava jogando conversa fora? O que eles ficavam? 49 dias vai chegar, a gente vê o que acontece no 50º dia. Não, todo dia tinha uma tarefa. Todo dia eles tinham que pegar cereais, levar para o sacerdote movia aquilo como oferenda ao Senhor. Ou seja, entre Páscoa até a festa de Shavuot tinha uma preparação. Essa preparação, essa contagem, chama-se em hebraico de Omer. Omer era a contagem que eles faziam ansiosamente para aguardarem esse dia. A cultura judaica vai dizer que esse dia e esses dias que antecedem
O dia de Shavuot, o dia da festa do Pentateuco, da festa de Pentecoste, era uma preparação para o recebimento de algo fantástico, que daqui um pouco eu vou falar para vocês. Tá? Isso é fantástico, queridos. Então, olha que interessante. A festa de Shavuot, ela ia ter o seu ápice no 50º dia, depois de 50 dias após o término do que? Da festa da Páscoa, eles iam comemorar a festa de Shavuot. Então guarda isso, a palavra Omer. Cada dia eles faziam uma coisa, cada dia eles iam até o sacerdote, entregava para o sacerdote a sua oferta, a sua oferenda e a sua primícia. O sacerdote movia, tá? E oferecia ao Senhor. Tá? Ponto de número 3, a simbologia. Presta atenção. Eu sei que aí na lição está muito bem explicadinho, mas eu quero trazer algo a mais para vocês. Olha que interessante. A Páscoa fazia o quê? A Páscoa é símbolo do quê? Símbolo de libertação. Eles estavam cativos no Egito. A Páscoa libertou eles. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha que interessante. Entre Páscoa e Pentecoste era 49 dias. Os rabinos vão dizer que nesses 49 dias eles estavam se preparando para se libertarem, não fisicamente, mas mentalmente. Porque olha a ideia que é profunda. Não basta estar livre fisicamente, você tem que assumir mentalmente que você está livre, que você ganhou liberdade. Tem pessoas que estão livres fisicamente, mas estão presa intelectualmente, estão presa espiritualmente. É isso o que a festa de Shavuot está provocando naqueles homens, naquelas mulheres, naquelas pessoas, naqueles judeus, que eles foram livres, mas eles têm que aprender a viver em liberdade. Eles têm que aprender a ser livre de verdade, a alcançar a plenitude da liberdade no Senhor. E para isso, eles iam conseguir essa plenitude somente na festa de Shavuot. É por isso que isso é fantástico, querido. E para eu me libertar mentalmente, requer tempo. É por isso que se contava 49 dias. Aí no 50º dia tinha explosão de glória. Tinha explosão do quê? Da libertação total. Agora eu não estou livre somente fisicamente, mas a minha mente, o meu espírito, ou seja, eu fui completamente livre. Eu fui completamente livre. Tópico 3, o dia de Pentecostes. Nesse ponto, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. O primeiro ponto é assim, Cristo Cordeiro Pascual. Todo mundo sabe disso. O Pentecostes do Espírito Santo. 3, as primícias da igreja cristã. Presta atenção no que eu vou dizer. Todo mundo vai dizer que a festa de Pentecostes, ela representa o batismo com o Espírito Santo. É o reteté, é um movimento, é literalmente quando eu vou ser cheio da glória de Deus. Está errado? Não. Mas eu quero mostrar algo mais profundo do que isso. Mais profundo. Olha só, todo ano os judeus comemoravam a festa da Páscoa e Pentecostes. Todo ano eles eram cheios do Espírito Santo. Por que eles comemoravam a festa da Páscoa? Vocês têm ideia para quê? Por quê? Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Os rabinos vão dizer que a festa de Shavuot, na festa das semanas, era a comemoração do dia em que eles receberam a Torá no Monte Sinai. Para os rabinos, a festa de Shavuot é a festa de comemoração do recebimento da Torá. Aí a minha pergunta é, o que aqueles homens
no dia relatado por Lucas, no Atos capítulo 1, no capítulo 2, em que aqueles homens saíram de 17 nacionalidades, de 17 lugares aproximadamente, e foram até Jerusalém. Eles foram fazer o que naquela festa? Eles sabiam que eles seriam cheios do Espírito Santo, porque essa festa já estava sendo repetida desde a época de Moisés. E nunca tinha acontecido aquilo, o derramar do Espírito Santo. A profecia de Joel, ela aconteceu muitos anos depois de ser dado a festa. Então a festa em si, ela não tem uma conexão com a descida do Espírito Santo. Isso é posterior. Essa profecia foi agregada a esse dia. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que aqueles homens de Atos capítulo 2 foram até Jerusalém, não para serem cheios do Espírito Santo, foi para agradecerem a Deus pelo recebimento da Torá. Ou seja, quando a lei do Eterno foi dado pelo Eterno a Moisés lá no Monte Sinai, eles estavam glorificando a Deus, porque a vontade de Deus foi revelada. E você sabe o que eu aprendo aí? Aí eu aprendo o seguinte, a profecia de Joel, que eu só consigo ser avivado quando eu reconheço o poder da palavra de Deus. Se a palavra de Deus tiver poder na minha vida, o avivamento vem, o avivamento acontece. Então não existe avivamento fora da palavra. O que nós estamos vendo hoje é uma meninice. O que nós estamos vendo hoje é uma palhaçada. O que nós estamos vendo hoje é o ridículo, do absurdo, do antibíblico. Ou seja, o avivamento só acontece quando eu reconheço a autoridade da palavra de Deus. Então, se eu quero ser realmente cheio do Espírito Santo, eu preciso reconhecer a autoridade da palavra de Deus, que a autoridade veio do céu, a autoridade veio de cima. Então, quando eu reconheço ela, eu tenho o quê? Eu tenho avivamento sobre a minha vida. E eu concluo a aula dizendo o seguinte, sem a Bíblia não teremos o real avivamento. Que o Eterno continue te abençoando, prosperando a tua casa, a tua vida, os teus negócios, o teu ministério. E até semana que vem, querendo Deus. Ô queridos, olha eu aqui de novo, me dá 2 minutinhos, você me aguenta 2 minutinhos só? Eu quero falar sobre o projeto Malaquias. Alguns dos irmãos estão me perguntando, Fábio, o projeto Malaquias, Fábio. O projeto Malaquias eu parei de falar, eu comecei a falar, mas eu parei. Por quê? Queridos, apenas uma pessoa está me ajudando até hoje, apenas uma pessoa. Não importa o valor, apenas uma pessoa. Esse microfone aqui, eu não comprei ele. Esse microfone eu ganhei ele de um irmão. Eu troquei a minha câmera, uma câmera melhor. O que eu comprei com a ajuda de vocês foi as luminárias. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a luminária. Ó, essa é uma luminária. Tô gravando no meu quarto, não repara a bagunça não, minha esposa vai me matar. E a outra luminária aqui, ó. A outra luminária, tá? A outra luminária tá aqui, ó. Então, o que eu comprei foi isso. Isso não foi barato, foi caro, mas eu tô tendo a ajuda de uma pessoa. Eu gostaria de fazer muito mais, queridos. Eu pedi realmente, se eu tivesse 1000 pessoas que me ofertassem, e você tem que entender o que é oferta. Eu não estou precisando de dinheiro, Deus não recebe dinheiro, eu estou precisando de um investimento, de uma semente. Se você pudesse me dar, por exemplo, se 1000 pessoas se conscientizassem e falassem, eu vou ajudar essa obra, e semeasse R$10 sobre a minha vida, querido, eu ia potencializar isso. Eu ia realmente abraçar, fazer muito mais pela obra de Deus. Mas apenas uma pessoa está me ajudando. E eu quero fazer um clamor de novo para vocês. Se você está sendo abençoado por essa obra, faça um voto com Deus.
Toma essa decisão de semear no meu ministério. Semeia em terra boa. Semeia aonde realmente está frutificando. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu conto com a tua sensibilidade. Me ajude a continuar a fazer a obra de Deus. Na verdade, eu quero potencializar aquilo que Deus colocou no meu coração. E me ajude. Até dezembro eu consegui 50 mil inscritos. Isso só depende de você. Projeto Malaquias só depende de você. Faça um voto. Ora a Deus agora. Pede a orientação de Deus. E dê aquilo que Ele colocar no seu coração. O Eterno continue realmente te abençoando. Que a mão dele poderosa continue sobre você.